Um, dois, três e gravando. Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que vocês estarão assistindo a nossa aula. Adentramos agora na quarta semana, e aí eu digo muito bem, quarta semana que perpassa do dia 12 de abril ao dia 18 de abril, onde estamos todos aí nesse movimento de quarentena, nesse movimento de isolamento social, e para que os alunos aí não percam o semestre, enfim, mantenha o semestre ativo no curso de Direito da Universidade de Taubaté, criou-se alguns mecanismos, algumas modalidades para que as aulas aí continuem ocorrendo. Em uma primeira e segunda semana foram realizadas atividades onde o coordenador, professor Wagner, e o professor Romero, eles alimentavam o sistema informatizado EVA, que é um portal específico de link entre a instituição e o aluno, para essa troca aí, utilizando-se das mídias, enfim, e dos meios de comunicação aí virtuais, certo? A partir da terceira semana, foi uma semana com feriado aí para algumas turmas, outras turmas já tiveram a minha aula aqui telepresencial, enfim. Realizei nessa terceira semana, tanto com as turmas que tiveram a minha aula, tanto com as turmas que não tiveram a aula, a opção e uma votação aí democrática com os alunos, enfim, para verificar se optariam pelo programa Teams da Microsoft, que eu havia sugerido a princípio, por ser utilizado pelo governo do estado, por algumas outras universidades. A Unital aí perpassou a possibilidade do programa Zoom, onde alguns professores estavam ministrando aula também pelo Zoom, não sei se ainda o fazem, até que veio uma nota da Agência Nacional de Saúde e verificavam se eram fake news ou não, acerca então da segurança desse programa do Zoom. A instituição Unital fez uma avaliação do programa, viu que o programa é seguro, então também seria possível as aulas aí por meio do Zoom, desse sistema, mas em votação com os alunos, enfim, em sala de aula, por meio dos representantes de sala de aula, eu sugeri então ou o Zoom ou o Teams da Microsoft ou aulas gravadas no YouTube para o aluno então poder ver essa aula de manhã, de tarde, de noite, de acordo com a sua melhor conveniência. E aí foi votado as aulas gravadas pelo YouTube por todas as turmas, de forma unânime. A grande massa dos alunos da Universidade de Taubaté optaram por aulas gravadas aí no YouTube. Então eu abri um canal no YouTube com o meu nome, aí eu gravo as aulas via aplicativo do celular, enfim, em conjunto aqui com duas máquinas, tem um notebook, tem um computador de mesa e tem um celular onde ele capta a voz. E aí a dinâmica dessa composição da aula, ela é dentro de um aplicativo chamado Via Vídeo Brasil, que é um aplicativo pago, enfim, para edição das aulas, enfim, para gravar som e imagem com uma melhor qualidade. Espero que esteja de acordo, porque eu pago mensalmente esse programa, enfim, para viabilizar aí uma melhor adequação e depois de compactação dessa aula, porque depois é possível a edição, que seja compactado essa aula para alimentar o canal do YouTube, e o link do canal do YouTube depois é gerado dentro da plataforma EVA aí para vocês, meus alunos. Então, a partir dessa terceira semana, quando foi feita essa votação, a Unital já se adequou e já conseguiu abrir um portal específico também para cada professor. Então, a partir da terceira semana de quarentena, todos os professores já estavam aí com o portal EVA em atividade e alimentando aí atividades, videoaulas, certo? Bom, aí chegamos na quarta semana, e essa aula aí do dia 12 ao dia 18, enfim, a todas as turmas, estamos na quarta semana aí
de quarentena, de isolamento social. Os decretos, as portarias, esse movimento entre governo do estado, entre o nosso governo municipal aqui e entre o governo a título da União, ou seja, é o poder executivo, União, presidente, estado, o governador de estado e em âmbito municipal o prefeito, estão aí criando mecanismos, enfim, com a finalidade única de manutenção da vida, do equilíbrio aí da saúde, mas é certo que nessa quarta semana começa a aparecer questões também de cunho aí social econômico, então começa a haver um choque entre a questão de uma máxima do princípio do direito à vida, à saúde, e também do que está sendo pautado aí, que está em voga acerca dessa liberdade de ir e vir, enfim, essa máxima constitucional do princípio da liberdade atrelado a um caráter econômico. Então está havendo um choque do governo federal com o governo estadual, especificamente aqui do estado de São Paulo, no qual residimos, enfim, estamos vinculados. E, enfim, vamos aguardar aí os próximos movimentos. Volto a dizer, estou ansioso para o retorno das aulas presenciais. É algo novo para mim, essa troca. Gosto de gravar alguns pequenos vídeos, enfim, faço algumas lives de conteúdo jurídico que muitos alunos aí acabam acompanhando também, mas o que me é prazeroso, o que me dá prazer é o contato presencial com os alunos em sala de aula, onde a aula é mais dinâmica, enfim, onde eu posso extravasar, assim, pode ser que aqui durante o nosso encontro eu acabe extravasando em alguns momentos, enfim, porque eu gosto de pontuar, colocar chaves de pontos de fixação com o aluno, enfim, eventualmente fazer uma piada, chamar atenção para algum ponto específico, e nessa troca aí, enfim, dessa aula na qual esse encontro falta aí o aluno de sala de aula, a questão das perguntas diretas fica um pouco mitigado, mas volto a dizer, o portal EVA de vocês agora é alimentado por mim. A partir da terceira semana já comecei a alimentar o portal EVA, quarta, quinta, sexta e aí por diante, até o período que demandar a necessidade da utilização do portal EVA. Sou eu, professor André Augustinho, agora que estou à frente do portal EVA. Então, eventuais dúvidas de você e meu querido aluno, envie no portal. Assisti a aula, professor, e fiquei com dúvida. Envie uma mensagem via portal EVA. Professor, além do portal EVA, onde eu posso enviar essa dúvida para você? Também pode enviar pelo Instagram, que o Instagram eu também estou ali diuturnamente com ele ativo. E aí meu Instagram é meu sobrenome, Augustinho, e o numeral 8. Então você, meu aluno, pode realizar a sua pergunta da aula dentro do campo mensagem e do campo chat no portal do EVA. Já fiz o teste com alguns alunos de algumas turmas e essa questão das perguntas fica mais objetivo e aparece com mais facilidade no campo, porque abre uma janela em vermelho com uma interrogação, se você utiliza o campo mensagem, que fica no canto superior direito da sua tela aí do EVA, quando você está dentro da página da nossa disciplina específica. Então sugiro aí, não sei como os outros professores estão demandando isso com vocês, eu estou abrindo um chat por aula, mas esse chat por aula, a mensagem muitas das vezes, é tudo novo dentro desse sistema, ela não aparece de forma direta para mim, fica uma mensagem ali que às vezes o sistema não libera e não chega ao professor. Então a sugestão é aquela mensagem que chega e logo que eu abro a página, o portal, ela já fica no canto superior com uma janela, uma interrogação em vermelho, e aí facilita essa nossa troca. Então sugiro perguntas destinadas aí de acordo com as nossas aulas, sejam aí clicadas nesse campo superior, aí quando você abre a nossa disciplina, canto superior direito da tela,
aí do sistema EVA de vocês, certo? Que é esse ambiente virtual, sistema EVA da Universidade de Taubaté. Bom, dentro desse momento de pandemia, de coronavírus, enfim, com início na China, isso já de forma disseminada e latente, né, a todos, isso é claro, inequívoco, tivemos uma onda sensível na Itália, principalmente na cidade de Bergamo, com picos aí de mortalidade que beiraram o caos e a barbárie. Na segunda semana perpassou com muito afinco na Espanha. Estamos agora nesse momento de quarta semana com um pico nos Estados Unidos. Os norte-americanos estão sofrendo sensivelmente com o avanço aí desse vírus, enfim, dessa enfermidade que afeta aí o sistema respiratório. Bom, o que é importante, meus queridos alunos, aqueles que trabalham em serviços essenciais de cunho necessário, dos markets, dos supermercados, alimentação, os cunhos aí, atividades em hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, esses sim tem que estar na rua. Aqueles outros que não perpassam por serviços essenciais, é um momento aí de união, mas uma união de cada um no seu respectivo lar. Vamos respeitar as ordens da OMS, vamos respeitar aí esse isolamento social, esse momento de quarentena, para que o nosso país não sofra as mesmas consequências que os outros países que eu acabei de citar aqui pelo mundo. Não vamos fazer uma curva de mortalidade, uma curva de inúmeros casos ocorra de forma sensível no nosso país. Por isso a necessidade do isolamento. O sistema de saúde está sendo aí modificado, hospitais de urgência e remotos estão sendo criados até em estádios de futebol, e isso é muito importante para receber novos casos, mas vamos minimizar o recebimento dos novos casos. O que não pode ter é um boom, certo? É ser disso, é claro que o que apresenta, enfim, o sistema de saúde é que 70% da população será acometida com esse vírus. Só que o problema é que se esse pico, os 70% da população, se der em uma mesma semana, em um mesmo mês, aí teremos inúmeras mortes, porque o nosso sistema de saúde não está aí adaptado para um pico gritante em relação a isso. Por isso o isolamento, aí seja de forma horizontal, seja de forma vertical, também para um restabelecimento da economia, porque uma economia parada no país gera também caos e barbárie, enfim. Então, dentro de um equilíbrio, de uma isonomia, dentro de uma possibilidade de isolamento para aqueles que podem, e um pouco a pouco o retorno das atividades, mas com o uso do álcool gel, com o uso das máscaras, com uma higiene diferenciada, será possível aí evitar uma curva aí, com um pico, onde 70% da população em um mesmo momento seria possível pegar essa doença e aí superlotar os nossos sistemas hospitalares. Bom, então, perpassado esse campo introdutório, enfim, vamos agora, de acordo com o conteúdo programático, já adianto a vocês todos que no sistema EVA o plano de ensino já está alimentado, a nossa ementa da disciplina também já está na página aí da sua respectiva disciplina. Então tem a ementa, tem o objetivo do curso e da disciplina, tem todo o nosso conteúdo programático, tem um plano de ensino alimentado aí no sistema de vocês, tem as atividades da primeira, da segunda semana, da terceira semana, e agora a partir da quarta semana temos as aulas aí nessa troca. Para algumas turmas já iniciaram as aulas na terceira semana. Aquelas outras turmas que devido ao feriado, enfim, não tiveram a aula, esse é o nosso primeiro encontro aí, telepresencial, enfim. E vamos agora então adentrar ao tema de vocês, ao tema da aula de hoje, da quarta semana,
e vamos lá. Grande abraço a todos. Vamos avançar agora aqui especificamente com a disciplina. Bom, então meus alunos aí do 7º A, dando sequência aí à nossa quarta semana de pandemia, né? Então nessa quarta semana aí de pandemia e agora nesse nosso primeiro contato de aulas telepresenciais, porque a primeira semana com o Wagner foi trabalho, a segunda também com o Wagner e com o Romero, que alimentavam o Eva, também foi trabalho. Na terceira semana foi feriado e agora na quarta semana aí estamos tendo essa aula telepresencial. Então, por causa desse passar de tempo distante, enfim, na aula de hoje eu vou iniciar aqui passando também um lembrete para vocês do nosso conteúdo programático, enfim, para ir lembrando aí os alunos, enfim, ir integrando os alunos também nas nossas disciplinas que foram presenciais aí na sala de aula, que avançamos o conteúdo programático aí. Bom, o tópico 1, e aí vocês podem acompanhar, tem alimentado no AVA aí, o tópico 1 do nosso conteúdo programático era direito das coisas, conceito, classificação e conteúdo, teoria geral aí da posse. Então esse já tivemos nas aulas presenciais. A diferença de posse e propriedade é o nosso tópico 2 do conteúdo programático. Também tivemos aí nas aulas presenciais. O tópico 3, a função social da propriedade. Enfim, também tivemos na aula presencial. A natureza jurídica da propriedade é o tópico 4, também tivemos na aula presencial. Aquisição e perda da propriedade imóvel, enfim, por meio aí do uso capião, aquela questão do esbulho, enfim, dentro da problemática de posse e propriedade. Também tivemos aí o tópico 5 nas aulas presenciais. E aí teve o registro de imóveis, enfim, que eu falei um pouco na aula presencial, mas eu vou dar uma aula sobre isso, a gente vai dar uma aprofundada. E aí o trabalho da primeira semana, que é o tópico 7, o trabalho daquela primeira semana de pandemia foi sobre restrições ao direito de propriedade. E aí foi alimentado no sistema, vocês fizeram o trabalho, inclusive era o trabalho escrito de vocês, era o trabalho aí, enfim, que deveria ser entregue no dia, né, lá para frente, no dia 24 de abril de 2020. E só que já foi aí aproveitado o trabalho, então vocês já estão isentos aí de realizar o trabalho no dia 24/4 de 2020. Bom, outro ponto é o direito de vizinhança, que aí foi visto na segunda semana. Então você que acompanha aí no EVA, a primeira semana você realizou o trabalho que seria o nosso tópico 7, restrições ao direito de propriedade. Essa é a primeira semana. O tópico 8, direito de vizinhança, foi a segunda semana. Na terceira semana, feriado, e aí seguindo o tópico 9 é sobre condomínio, que vai ser aí a nossa aula de hoje, a aula aí da quarta semana sobre condomínio. Então a aula de hoje, quarta semana, condomínio. Mas vamos passar aí, já que é o nosso primeiro contato telepresencial, vamos passar pelos tópicos aí, um en passant do que tivemos nas aulas presenciais para ir assimilando o conteúdo do aluno com a disciplina novamente. Enfim, direito civil 7 aí, o direito das coisas. Legal? Vamos lá. E aí nessa concepção é importante aí no direito das coisas ou direito real para alguns doutrinadores, então direito das coisas ou direito real é a nomenclatura, para diferenciar do direito pessoal. O direito pessoal atrelado às relações interpessoais das pessoas com as pessoas. O direito real, o direito das coisas, é a relação aí das pessoas com a coisa, sobre aquilo que ela detém, ou a propriedade, ou está na posse, e aí detendo a posse, estando aí com a propriedade, ou estando aí com a posse, ou inclusive com as duas, pode ser detentor da posse e também pode ser aí o proprietário. Então o proprietário pode estar possuidor, ou pode ter um proprietário e ter aí um respectivo possuidor, uma mesma coisa, certo? Um mesmo aí objeto. Bom, nessa concepção é importante aí, dentro dos direitos reais, que o aluno lembre e tenha aí em mente, enfim, a questão da aquisição da posse. Pode se dar aí por meio de uso capião, por meio dos contratos que já vimos de compra e venda, mas daí os contratos têm a relação aí
interpessoal também, e aí a relação pessoal do direito pessoal. Na relação dos direitos reais, atrelamos aí a pessoa com a coisa, com a manutenção daquela coisa, inclusive podendo essa pessoa ingressar com uma ação judicial daquela coisa que lhe é retirada, enfim, e ela quer questionar, fala, não, esse objeto é meu, eu detinha esse objeto, ele me foi retirado, então é essa relação da pessoa com a coisa na manutenção da detenção, da posse ou da propriedade dessa coisa. E nessa conjectura, então, se o aluno quiser colocar aí um conceito, enfim, do direito das coisas, o direito das coisas, na sua conceituação dos direitos reais, direito das coisas, é a relação do homem, com o objeto, com a coisa. Então, conceito, relação do homem com o objeto, regulação, então, do homem com a coisa, com o bem, certo? Então, esse é o conceito de direito das coisas aí, relembrando a nossa aula presencial, que é o tópico 1 do conteúdo programático, conceito de direito das coisas, a relação do homem com os bens, com as coisas e a sua forma de utilização. Dando continuidade aí no tópico 1 ainda, vamos falar também acerca da classificação do direito das coisas. O que compreende então o direito das coisas? O que está aglutinado dentro desse direito das coisas, desses direitos reais? A primazia inicial, na verdade, o nascedouro é a posse. E aí, dentro dessa classificação, podemos dividir aí em posse, propriedade e direitos reais alheios. Então, dentro do direito das coisas, posse, propriedade e direitos reais alheios. É esse a concepção de estudo. Em relação à posse, que é a primeira seara da classificação, podemos definir aquisição da posse, perda da posse, manutenção de direitos alheios da posse, proteções possessórias, certo? Então, dentro de posse, aquisição da posse, perda da posse, direitos alheios sobre a posse, proteções possessórias. Na segunda dinâmica da classificação tem a questão da propriedade. E aí a propriedade pode ser uma propriedade, e só é proprietário, já vamos dizer mais adiante em posse e propriedade, só é proprietário, enfim, de bens imóveis, aquele que tem um efetivo registro, aí está configurada a propriedade efetiva, certo? Se não é detentor, possuidor, mas vamos aqui em propriedade. Aquele que é proprietário é aquele que efetivamente é o dono, não é aquele que se porta como dono, que é o possuidor, que a gente já vai ver quando falar aí, relembrando do tópico 2. Mas só adiantando, proprietário é o que é efetivamente o dono. E eu posso ser proprietário do quê? De bens móveis e de bens imóveis. Então a questão de propriedade, ela perpassa aí como uma classificação de bens móveis e bens imóveis dentro das suas respectivas características. E lembrem comigo também a conjectura de bens corpóreos e bens incorpóreos. E aí eu falei na sala de aula fazendo essa identificação, porque vem a mente do aluno, quando estamos falando aí de propriedade, de relação com um objeto, com coisas, com direitos reais, algo material, algo que pode ser então palpável, enfim, a caneta, o carimbo, o livro, aí coisas, o fone de ouvido, então questões materiais, questões que podem ser palpáveis, aí bens corpóreos, que tem um corpo, mas tem também os bens incorpóreos, e aí eu trago a baila para vocês aqui, por exemplo, aí os direitos autorais. Os direitos autorais também estão compostos aí dentro da conjectura de não ser materializado, certo? Não é materializado aí os direitos autorais, a pessoa escreveu, o livro, legal, o livro é físico, show de bola. E os direitos autorais, enfim, os direitos autorais não é palpável, enfim, mas tem as suas garantias aí, eu posso possuir, eu sou proprietário dos direitos autorais, sim, eu sou o dono da ideia. E aí a ideia, o dono da ideia, estamos dentro aí da coisa, dessa questão de que a ideia aí dentro dos direitos reais tem a sua garantia como um bem incorpóreo, não palpável, não materializado, beleza? Maravilha. E tem também os direitos reais alheios aí, que é o direito
ao gozo, o direito à servidão de passagem, usufruto, uso, habitação. Usufruto, uso, habitação, gozo, certo? A servidão de passagem são aí direitos reais dentro da conjectura, nessa terceira classificação, dividido em posse como uma máxima, propriedade como uma outra máxima, e aí caráteres menores, enfim, os direitos reais alheios aí, uso, gozo, habitação, servidão, certo? São aí as outras classificações aí dos direitos reais, dos direitos aí das coisas. Legal? Então, dentro dessa conjectura, vamos adentrar agora aí, ainda no tópico 1, sobre a teoria geral da posse, e falando em posse, a gente já vai dar continuidade e adentrar aí no tópico 2, fazendo a diferenciação entre posse e propriedade. E aí, em teoria geral da posse, tem duas correntes, a de Savigny e a de Ehring. A de Savigny tem a conjectura aí de que para existir posse é necessário existir uma coisa, enfim, a intenção de ser dono, cuidar como se fosse seu, ter como os elementos, os corpos, o ânimo de domínio, a figura material da coisa, mais figura evolutiva de cuidar da coisa e o elemento de vontade. Mas o que mais se assemelha com o Código Civil é a teoria de Ehring. A teoria de Ehring, a conjectura é de que é possuidor aquele que simplesmente se apresenta como dono, como detentor. É aquele que tem o animus domini. É aquele então que se apresenta, que para a sociedade tem uma visibilidade de domínio, de dono. De fato, não é dono. De fato, não é dono. Por que de fato não é dono, professor? Porque, na verdade, ele só aparenta, ele só se porta como se dono fosse. Ele apresenta-se para a sociedade como se dono fosse, mas só é dono quem tem a propriedade. Professor, então posso entender que é um direito, que é uma questão de direito, a posse é um direito, aquele que tem a posse tem o direito de ali estar? Não, a posse não é um direito, a posse é um fato que ocorre diante da ação humana, do ato de se portar como dono. E é isso que retrata o artigo 1196 do Código Civil. Aí eu quero que o aluno pegue aí nesse momento o vademécum, abra aí por gentileza no artigo 1196, ou no aplicativo do celular, ou no computador, enfim, abra aí o Código Civil, o seu vademécum, vamos lá no artigo 1196. E nesse momento eu pediria para algum aluno da sala realizar a leitura, enfim, mas como estamos aqui nessas aulas, nesses encontros telepresenciais, que volto a dizer, estou com muitas saudades aí de estar na aula, enfim, com vocês presencial, aquela troca, enfim, de sala de aula, eu sinto um dinamismo diferenciado e mais evolutivo. Mas mantendo aí o semestre, enfim, e fazendo jus, aproveitando a tecnologia a nosso favor, vamos aí ao 1196 e eu vou fazer a leitura com vocês do que se considera possuidor. E nesse momento o aluno pode colocar já no caderno, né? Lembrando aí a aula de hoje, colocar aí, enfim, recordando as disposições presenciais, enfim, tópico 1, tópico 2. Então, tópico 1 aí falamos do conceito, da classificação do direito das coisas. Agora estamos em teoria geral da posse e já entrando aí no tópico 2 na posse específica. Então, falamos da teoria geral da posse, teoria de Savigny, teoria de Ehring. Qual que se aproxima com o Código Civil? A teoria de Ehring, aquele que se aparenta aí como dono, que tem o animus domini, aquele que se porta como dono perante a sociedade, mas dono não é, porque só é dono, então, aquele que tem a propriedade, já adentrando ao tópico 2. Bom, possuidor, artigo 1196, possuidor, artigo 1196. Considera-se possuidor, olha o teor da legislação do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato e não de direito, tá vendo? A questão de fato e não de direito, que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então considera-se possuidor aquele que de fato
não de direito, aquele que de fato está exercendo algum dos poderes, pleno ou não, do direito aí efetivo, então dos poderes inerentes à propriedade. Aí a propriedade sim nessa conjectura de direito, a posse é a conjectura apenas de fato, de estar realizando. Bom, e quais são então os elementos aí dessa conjectura, os elementos da propriedade? Os elementos da propriedade podemos dividir em uso, gozo e o dispor, que seria a fruição. Então, usar, gozar e fruir. Usar, gozar e fruir. Usar, gozar e fruir são os elementos caracterizadores da propriedade. Eu sou proprietário se eu tenho autonomia, se eu tenho direito de uso, gozo e fruição sobre o bem. Aquele que está no domínio, aquele que tem a posse, ele tem um dos elementos da propriedade, mas não todos, porque proprietário não é. Vamos comigo aqui, então, o que seria o primeiro elemento, o uso. A questão do uso é tirar o serviço da coisa sem alterar a sua substância. Ou seja, eu estou usando, estou tirando, estou tendo proveito ali, mas sem alterar a substância. Um caso aí do contrato de locação, por exemplo. O contrato de locação existe um proprietário, que é o locador, proprietário, locador. Ele realiza aí a um locatário, né? Ele realiza um contrato com um locatário que passa a ser o possuidor. É o locatário que está na posse, é o locatário que está aí usando o bem. Então quem está na posse, quem está na posse direta, quem está usando o bem é o locatário. Então tranquilo, o locatário é o que está na posse, é aquele que está usando o bem. Bom, usar é o segundo elemento. Gozar, fazer a coisa frutificar, é o ius fruendi. O que tem nessa conjectura do ius fruendi? Se dentro dessa propriedade, mantendo aí o contrato de locação, esse locatário se vale ali de uma plantação, enfim, e da terra e da evolução do plantio, tem lá pés de banana, limão, acerola, e aí o bem está frutificando. Esses frutos também podem beneficiar, e aí beneficiam, na verdade, o possuidor. Professor, aí o possuidor então já tem dois elementos, o uso e aí o gozo. Ele está usando e gozando do bem. Sim, excelente. O possuidor então pode usar e gozar. E o terceiro elemento, que seria o fruir, o dispor. Aí o possuidor não tem essa autonomia e por isso não é proprietário, porque só cabe ao proprietário, ao legítimo dono, a possibilidade de venda, a possibilidade de dispor do bem para outro proprietário. O possuidor não pode, o possuidor está na posse direta, usando e gozando, não podendo fruir do bem, beleza? Então esses são os três elementos caracterizadores aí da propriedade, aonde o possuidor pode exercer um ou dois dos três elementos. Um ou dois da totalidade de três, possuidor não pode exercer os três elementos. Legal? O exemplo aí que fica é a figura do locatário, que está na posse direta do bem, está usando, gozando, mas não está fruindo, só pode aí vender o bem, fruir o bem, o legítimo proprietário. Nessa conjectura eu quero agora, já no tópico 2, que vocês gravem então essa temática, essa dinâmica da diferença de possuidor e de proprietário. O proprietário é aquele que tem preenchido todos os três requisitos da propriedade: uso, gozo e fruição. Usar, gozar, fruir, aí, dispor do bem. O possuidor, por sua vez, só pode atingir dois dos três elementos. Ele pode usar, ele pode gozar, mas nunca pode fruir do bem. O possuidor, ele se dá aí dentro da sua conjectura da posse, na posse direta. Ele está no bem. Por sua vez, o proprietário, ele não está na posse direta do bem, porque ele, daí dentro da dinâmica do contrato de locação, ele passou a sua propriedade, o seu imóvel, o seu apartamento para outra pessoa aí locar, mas ele tem a posse indireta. Se acontecer alguma coisa no imóvel, ele também pode questionar, porque ele é possuidor indireto, ele não está diretamente ligado na posse, mas por ser proprietário, ele possui a posse indireta sobre o bem. E por sua vez, aquele possuidor
que exerce o animus domini perante a sociedade, perante aquele condomínio de apartamento, ele se porta como dono, lá está, lá varre o seu apartamento, paga a conta de água, paga a conta de luz, utiliza ali o apartamento, utiliza a vaga de garagem, ele se porta ali para os porteiros, enfim, ele aparenta ser o dono e ele está na posse direta, está usando o bem, beleza? Pegaram a diferenciação de posse e propriedade? E esse possuidor, esse que lá está no imóvel, ele pode, quando o imóvel, enfim, venha a ser esbulhado, turbado, quando alguém vem aí com violência, enfim, adentrar esse imóvel, ele pode aí repelir esse imóvel? Pode, aos termos do 1210 aí do Código Civil, enfim, vou ler com vocês, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído em caso de esbulho e assegurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, se ele tem um justo receio, vou ser molestado, alguém está sinalizando que vai querer entrar na propriedade, ele já pode questionar. Se ele já foi aí, já sofreu o esbulho, já perdeu a posse, ele tem direito a ser restituído. E a turbação, ou seja, se impede o livre exercício dele, enfim, se tem alguém questionando, turbando, complicando, enfim, ele pode aí também ingressar com ação judicial de manutenção de posse, enfim, para manter-se como possuidor direto no uso e no gozo do bem. Assim também como o proprietário, se tem a sua posse indireta, ele proprietário, e com a posse indireta verifica que sua propriedade, enfim, está sendo atingida por alguma questão de invasão, enfim, de violência, ele também pode ingressar com uma ação judicial para resguardar aí o direito da sua propriedade. Bom, vamos agora ver a função social, então, é o tópico 3 da nossa aula, a questão da função social. Bom, a função social também vem junto aí, pautada com o Estatuto das Cidades, ela teve uma evolução, enfim, uma nova concepção dentro da questão da função da propriedade imóvel. O que é essa função da propriedade imóvel? Meus queridos, e aí muitos falam em reforma agrária, que muitos têm aí inúmeras posses e propriedades, enfim, que deve haver um câmbio porque tem sem terras, enfim, tem pessoas que não têm terra, que não têm propriedade, e aí são tidos como invasores, enfim. Dentro da conjectura da função social da propriedade é a maneira de sua utilização, é para verificar se ela está atingindo o bem-estar social, o welfare state, ou seja, se aquela área está sendo ali, na verdade, adequada, está recebendo aí uma proteção, se está recebendo ali uma função social, ou seja, uma finalidade. Por quê, professor? De acordo com o Estatuto da Cidade. Porque se você tem uma área no centro da cidade, é claro que essa área no centro da cidade, ela deve observar dentro do Estatuto da Cidade, dentro do plano diretor, dentro da verificação daquele conglomerado de áreas, porque existem áreas residenciais, áreas comerciais, áreas rurais, áreas urbanas, áreas destinadas a polo industrial. Então é necessário verificar aonde está locado, indicado essa respectiva propriedade. E verificando a área que ela está alocada, observando o plano diretor, o Estatuto da Cidade, verificar se aquela área é para ser comercial, industrial, residencial, urbano, rural, e aí se está atingindo a função produtiva daquela propriedade, porque aí tem aí inúmeras terras, enfim, sem a função social, improdutivas, que não estão atingindo a função social, não estão nessa busca do bem-estar social, enquanto muitos não têm moradia, outros têm ali terras paradas sem atingir a função social. Qual é a estrutura, então, para que se torne essa área produtiva? Terrenos que estão sem utilização, sem plantação, sem construção efetiva, existe a possibilidade do imposto, né, o IPTU, ser o imposto predial terrestre urbano, o IPTU, ele ser aí, na verdade, um IPTU progressivo. IPTU progressivo, esse imposto predial territorial urbano, ele sofre aí uma evolução na sua alíquota, na verdade.
aquela terra que é tida como improdutiva, que não está atingindo o bem-estar social, que não está de acordo com o plano diretor, com o estatuto da cidade, com a concepção e evolução da propriedade, ela não está atingindo uma finalidade da propriedade, a função social da propriedade não está sendo empregada, é uma terra ali improdutiva, inutilizada. E nessa linha de terra improdutiva, inutilizada, é possível então aumentar a alíquota, aumentar a porcentagem do IPTU, porque com o aumento da alíquota da porcentagem do IPTU, vai havendo aí uma evolução e vai mexendo aonde? Isso eu falei na sala de aula também para vocês. Na parte mais sensível do corpo humano, dessa relação do homem com as coisas, que é o bolso. A parte mais sensível, então, do homem, que vai tendo aí um aumento da sua alíquota no IPTU, se não tornar aquela área específica com uma função social. Aí o que faz? Constrói lá um quartinho, um banheiro, enfim, aluga, ou vai morar lá, ou vende, ou coloca lá umas cabeças de ovelha, de gado, enfim, acho que eu dei um exemplo até na sala de aula, que eu vou falar mais adiante aí, acerca da perda da propriedade imóvel, enfim, do rapaz que pegou o terreno da vizinha, colocou lá umas cabeças de cabra, fez um banheirinho, enfim, a questão do uso capião como perda da propriedade, já vamos entrar aí mais adiante. Mas dentro da função social, então, o que é importante o aluno ter no caderno e relembrar da nossa aula presencial, que a função social da propriedade imóvel é tornar produtivo aquele imóvel, de acordo com o plano diretor, com o estatuto da cidade, se é na zona rural, enfim, tornar ali produtivo, ter um plantio de girassóis, que seja, né? Tá na moda aí agora o plantio de girassóis de Pindamonhangaba, enfim, que as pessoas estão indo lá tirar foto, enfim, nesse tempo de pandemia, de coronavírus, as pessoas estão indo a Pindamonhangaba em aglomerações tirar foto com os girassóis. Bom, mas tem que tornar então as áreas que não estão sendo utilizadas, áreas inutilizadas, com uma finalidade, tornar elas úteis. Essa é a questão da função social, dar utilidade para prédios, para terrenos, para propriedades aí que não estão tendo a sua função social atingida, porque não estão refletindo aí uma utilização adequada da área. Então, uma área inutilizada e aí não atinge o bem-estar social. Para se ter o bem-estar social, essa área ela tem que gerar frutos, ela tem que ter plantação, ou ela tem que ter aí uma função social da propriedade, que é para que as pessoas ali residam. Não adianta ter propriedade sem não ter ninguém residindo. Então aí nessa linha da alíquota progressiva para utilização de área para atingir a função social. E agora vamos então ao tópico 4, natureza jurídica da propriedade, que tivemos também na aula presencial, mas vamos relembrar aí natureza jurídica da propriedade. Bom, junto aí com o direito com a natureza jurídica da propriedade, vem linkado a função social, porque a função social perpassa por essa utilização da área. A natureza jurídica da propriedade, ela está linkada porque o direito aí à propriedade já está esculpido na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, logo no artigo 5º, e aí deve ser verificado os direitos sociais e os direitos individuais, nessa máxima de direitos individuais e direitos sociais. E por que isso, essa máxima de direitos individuais e direitos aí sociais? Porque sempre se discutiu reforma agrária. Só que nesse enlace entre quais questões são mais valorosas a nível constitucional e principiológico, a garantia dos direitos individuais, a garantia dos direitos sociais em choque. Por que essa relação em choque? Porque dentro da concepção da natureza jurídica, todos, dentro de uma conjectura social, a natureza jurídica da propriedade, todos têm direito à moradia, certo? E aí é o caráter social. Em contrapartida, o direito à propriedade, do artigo 5º, o caráter individual, da manutenção da sua propriedade. Então, enquanto todos têm direito à moradia, um caráter social, e todos aqui, e todos não, e o direito individual da propriedade. Então, a moradia e propriedade esbarrando aí em choque. Essa é a dificuldade aí de uma reforma agrária, com essa intervenção estatal para desapropriar terras. Olha aqui a questão da propriedade individual, desapropriar terras do caráter individual de propriedade
e passar essas terras em caráter de moradia para manutenção aí do bem-estar social, do welfare state, aí, da divisão de renda, da divisão aí de moradia para atingir a função social. E aí tem uma obra de Agustín Gordilho, até meu parente, né? Agustín Gordilho. Agustín Gordilho diz dessa grande dificuldade de se ter a reforma agrária, dessa intervenção estatal em choque de dois princípios aí, de duas máximas, na verdade, constitucionais, a questão social e a questão individual, quando da necessidade de moradia para um grupo e aí na mão de poucos, enfim, a propriedade específica, grandes terras, enfim, que não atingem a função social que vimos lá, que é a utilização para a produção enfim, de comida, de colocar animais, gados para pastar, ou tornar aquela terra tanto produtiva de alimentos, enfim, de plantação, como também produtiva para efetivar a moradia. Então nesse choque aqui de direitos individuais atrelados à função social da propriedade, tem a natureza jurídica da propriedade, que é essa primazia e manutenção da finalidade da propriedade. E dentro dessa natureza jurídica da propriedade, a gente pode elencar aí o artigo 1228, que dispõe sobre propriedade. Então, 1228, que dispõe sobre propriedade, já estava aí na relação, inclusive, dos três elementos ali, ó. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Lembra que já falamos isso quando da diferenciação de posse e propriedade? Então, tá aí no artigo 1228, usar, gozar e dispor da coisa. Mas em relação à natureza jurídica da propriedade, atrelado a essa função social, do bem-estar social e a natureza jurídica, para que então serve aí a questão da propriedade, podemos trazer aí os parágrafos 3º e 4º do 1228, olha aí comigo, ó. O proprietário pode ser privado da coisa, o proprietário pode ser privado da coisa, olha lá o artigo 5º, direito à propriedade. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Olha aqui os direitos sociais lá defendidos por Agustín Gordilho, enfim. Bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Então se tem aí um perigo público iminente, enfim, caso de desabamento, aí vem a defesa civil e fala não, aqui é um perigo, está essa área condenada, enfim, existe um perigo iminente nessa área, aí pode haver aí a retirada por requisição. E também no caso aí de interesse social, que é aquele conflito do artigo 5º da propriedade, também na conjectura do direito social à moradia. E o parágrafo 4º também fala aí dessa possibilidade de privação, e daí já vamos entrando até no artigo 5º aí, a possibilidade de perda da propriedade imóvel, que é o próximo tópico aí, que foi o nosso último contato, enfim, na aula presencial. E depois vamos já falar de uso capião aqui também dentro desse tópico 5. Mas acompanhe comigo aqui o parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área. Olha lá a questão de extensa área. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade. Não, desculpa. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. O que é esse interesse social e econômico relevante? É a aplicabilidade da função social. Se uma extensa área recebeu pessoas que a priori a invadiram, mas dentro dessa área criaram uma área produtiva com interesse social e econômico relevante, realizando obras e serviços, sendo considerado pelo magistrado, pelo juízo, esse considerável número de pessoas aí pautado na máxima da garantia da moradia, enfim,
e aí foi realizado lá, enfim, por esse conjunto de pessoas ou de forma separada, essa função social é essa máxima da propriedade. Então é possível haver a perda da propriedade nos termos do 1228, parágrafo 4º, quando o proprietário legítimo deixa de exercer a natureza jurídica, a função social da propriedade, e outrem adentra a sua propriedade, realiza algo de relevante interesse econômico, de relevante interesse social, torna-se produtiva, gera o bem-estar social naquela extensa área e aí acaba tomando para si a propriedade, ou seja, o juiz tira a propriedade do proprietário originário e passa a propriedade para aquele que gerou aí então a área produtiva, atingiu a função social. Já havíamos tido isso também na aula, vimos todas as dinâmicas do uso capião, vimos o uso capião constitucional, o uso capião do Código Civil, o uso capião de boa fé, o uso capião com má fé. Dei exemplo para vocês do cara lá, do rapaz da loja de carro na cidade de Taubaté, enfim, que já tem aí 1, 2, 3 imóveis oriundos aí de uso capião. Falei dos imóveis ali no bairro Jardim das Nações, enfim, aquelas grandes casas, enfim, muitas delas desocupadas. Falei da invasão desses imóveis aí de forma frequente, enfim. Falei da invasão de terrenos também, onde acho que exemplifiquei o caso de um vizinho comprou um terreno, e aí o bairro ali no Barreiro comprou um terreno, e o terreno do lado, o vizinho pouco ia, enfim, e ele falou: não, vizinho, deixa, eu faço a grama, eu corto a grama aí do seu imóvel. Eu vou cercar, inclusive, meu vizinho, para dar uma segurança aí no seu imóvel. Inclusive, eu vou deixar umas cabeças de gado, umas ovelhas, enfim, aí no seu pasto, para mostrar um certo movimento. E aí, o que aconteceu? Este vizinho, muito gentil, que colocou a cabeça de gado, cercou, cortava a grama. O que ele passou a ser nesse imóvel do vizinho que não ia, que era o legítimo proprietário? Ele passou a ser um possuidor direto. Ele passou a aparentar como dono. E aí, dentro dessa conjectura, o possuidor ele pode ingressar com uma ação de uso capião, aquele que permanece no imóvel se portando como dono, e não existe um contrato, seja de comodato, e aí vocês lembram das aulas de contrato, tanto da teoria geral quanto dos contratos em espécie. Contrato de comodato, a possibilidade de utilizar a área de forma gratuita, contrato de locação, a possibilidade de utilizar a área de forma onerosa, enfim, mas aí resguarda o proprietário, porque tem alguém como possuidor direto, mas o proprietário tem um documento que autoriza. Quando fica de boca, aquele possuidor vizinho passou a se portar como dono, e após um lapso temporal, estando ali de boa fé ou de má fé, e aí existe o uso capião de 5, 10 e 15 anos, ele clama para o judiciário, ingressa com uma ação pleiteando ali em face da função social, de que trouxe ali benfeitorias para aquele imóvel, e aí ele busca a propriedade do imóvel por meio do uso capião. E é isso aí o nosso tópico número 5, aquisição e perda da propriedade imóvel. Vamos lá? E agora, dentro da aquisição e perda da posse, automaticamente, quando um está adquirindo, o outro está perdendo aí a aquisição e perda da propriedade imóvel. Bom, ela pode se dar, meus queridos, por meio de uma compra e venda, certo? Um está adquirindo e o outro está perdendo aí o imóvel em si. Então, no ato da tradição, da entrega, enfim, ocorre a aquisição e perda da propriedade. Mas dentro da conjectura tem a possibilidade aí da aquisição e da perda da propriedade por meio da ocupação. Aquele então que ocupa a propriedade alheia. E aí, dentro dessa ocupação da propriedade alheia, depois ele clama por meio do uso capião, que é um modo originário de bens imóveis. Enfim, se baseia no uso capião após o cumprimento de 5, 10 ou 15 anos de assumir então para si a propriedade. Então, antes de adentrar no uso capião, vamos falar daqueles derivados, enfim, que são 3: a confusão, a comistão
e a adjunção. O que seriam então esses 3 pontos aí? Confusão, comistão e adjunção. O primeiro deles, que é a confusão, quando gera como a confusão dentro da conjectura da perda da propriedade, dentro da perda da propriedade, a confusão, e aí isso deixado mais para bens móveis, enfim, mas dentro da conjectura de bens imóveis, vamos aqui também já retratar isso depois mais adiante nas outras aulas, aí, enfim, lá provavelmente para da 6ª semana, 7ª semana, a gente adentra isso da aquisição e perda de bens móveis também. Bom, a confusão seria de questões líquidas, só adiantando um pouco aí essas questões derivadas. Então, se torna aí a inclusão de questões líquidas, que elas se misturam de tal forma que se torna impossível separá-las, não é possível mais separá-las, aí ocorre então a confusão, certo? Houve a confusão, não é possível mais. A comistão, aí são questões sólidas, que acabam também sendo aí incluídas entre si e se torna a comistão, não é possível mais identificá-las. E a adjunção é quando uma coisa fica sobreposta à outra, gera a justa posição. Enfim, pode haver um desprendimento de uma terra, enfim, a margem de um rio desprende a terra de uma região e depois gruda essa terra na outra margem do rio, na propriedade. De um lado tem Zé, do outro lado tem Maria. Então de um lado Zé, ele tem aqui o seu imóvel, aí tem um rio no meio, do outro lado tem Maria. Com a força das águas, das chuvas, enfim, um lote de terra de Maria é desprendido, enfim, e forma aquela pequena ilhota, e a ilhota acaba aderindo, enfim, na propriedade do outro lado do rio, após decorrer um pouco, e ela adere à propriedade de José, né, Zé. Dentro disso se ocorre aí então a adjunção, que na verdade é essa justa posição, enfim, de algo que se desprendeu de um lado e de forma primitiva passou a aderir ao outro imóvel. Ou seja, aquilo que se tornou um acessório quando saiu, aderiu ao principal e não é possível retirá-lo sem uma deteriorização. Então, isso fica a máxima também de adjunção. Todo o acessório que está ao principal, que adere ao principal, e não é possível retirar o acessório sem deteriorar o principal, aí se operou a adjunção. E aí o legal é esse exemplo aí do rio, enfim, quando é o exemplo da maioria das doutrinas, quando sai aí uma camada de terra de um lado e existe aí o encontro dessa camada de terra do outro lado do rio em outra propriedade. Bom, vamos agora ao uso capião. É isso que eu quero com vocês aí. Uso capião como a máxima de perda da propriedade e aquisição da propriedade. Vimos aí, vocês colocaram no caderno e eu dividi a lousa, foi uma aula extensa, onde dividimos a lousa com todas as possibilidades de uso capião. Colocamos o uso capião constitucional, colocamos o uso capião do Código Civil, colocamos aí todas as possibilidades do uso capião de boa fé, o uso capião de má fé. Dei o exemplo, no caso do uso capião, daquele rapaz de Taubaté, da loja de imóveis, de automóveis, enfim, que tem 3 imóveis já de uso capião. Inclusive tiveram algumas perguntas, enfim, algumas sacadas, e quando eu dou essa aula, eu lembro do meu professor dando essa aula e falando, enfim, de questões de imóveis, dessa possibilidade de adentrar. É até engraçado, enfim, aguça certos sentidos, enfim, na possibilidade dentro da conjectura de se valer do uso capião e dentro da existência do uso capião de boa fé, de má fé, o uso capião constitucional, que pode se dar de 5, de 10 e de 15 anos. Então é legal aí o aluno, na verdade, nesse momento, rever o caderno, aquele que faltou nessa aula, peguem aí com a Daniela, representante de sala, com os demais colegas que tiveram nessa aula, que foi legal o quadrante que fizemos aí em sala de aula, enfim, para seu caderno ficar bem alimentado nessa nossa fase aí de revisão, enfim, que já batemos aqui
uma hora nesse momento do nosso encontro, sobre aí essa posição de revisão dos tópicos 1, 2, 3, 4 e 5, aquisição e perda aí da propriedade imóvel, certo? Então, passado essa primeira revisão global aí, essa revisão geral para que o aluno então nessa quarta semana adentre com mais tranquilidade ao tema, vamos agora falar então de registro de imóveis, certo? Então vou encerrar agora, vou deixar esse primeiro quadrante aí da nossa quarta semana como essa revisão geral dos 5 primeiros tópicos do conteúdo programático. Vou falar de registro de imóveis, vou lembrar vocês que na primeira semana, deixa eu ver aqui, o registro de imóveis eu já tinha falado. Vamos agora, vamos falar de registro de imóveis agora. Vamos superar esse tópico 6, que eu já havia adiantado um pouco em sala de aula do registro de imóveis, havia falado do cartório de registro de imóveis que fica aí atrás da faculdade, da doutora Paola, enfim, inclusive deu uma palestra, falei dessa palestra na Semana Jurídica, enfim, alguns alunos eu acho que fazem inclusive estágio, outros alunos são funcionários ali do cartório do CRI de imóveis, do cartório de registro de imóveis de Taubaté. Então vamos fechar aí, porque daí a gente fecha bacana os 6 primeiros tópicos, certo? Então a gente fecha os tópicos de 1 a 6, aí o tópico 7 foi o trabalho de vocês, que é sobre restrições ao direito de propriedade, que foi naquela primeira semana de pandemia, era o trabalho escrito, vocês leram os textos, enfim, fizeram dentro do EVA atividade. O da segunda semana, direitos de vizinhança, ficou aí aproveitado, então, dentro do EVA também na segunda semana, que vocês também fizeram atividade, direito de vizinhança. A terceira semana de pandemia foi o feriado, e agora nessa aula de quarta semana eu vou falar de registro de imóveis então, que é o tópico 6 que ficou pulado aí. A gente dá um approach no tópico 6, dá um fechamento no tópico 6 e deixamos então para a quinta semana falar de condomínio. Deixa eu até anotar aqui então, que vai ficar a quinta semana para falar de condomínio, legal? E agora aqui o tópico 6, registro de imóveis, quarta semana, que é a nossa revisão, o nosso lembrete dos tópicos 1 a 5. Aí fechamos a quarta semana falando do tópico 6, registro de imóveis. E aí fica bem fechadinho aí. O tópico 7, restrições ao direito de propriedade, vocês fizeram um trabalho ok. Tópico 8, direito de vizinhança. E na próxima aula já entramos com o tópico 9, condomínio. E aí ficamos bem em dia com a matéria bem avançada. Show de bola, legal? Bom, o registro de imóveis, meus queridos, está aí no artigo 1245, que é o que eu quero que vocês vejam aí, da aquisição pelo registro do título aí. Então a figura dos registros de imóvel. O que é fundamental o registro de imóvel? Por que é fundamental o registro de imóvel? Meus queridos, é fundamental o registro do imóvel para trazer segurança jurídica da propriedade. Só é proprietário e legítimo proprietário aquele que realizou o registro. Por quê? Porque vai passar a constar na matrícula do imóvel. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, certo? Você, quando nasce, tem a sua certidão de nascimento com o nome do seu pai, com o nome da sua mãe, com o nome do pai, da mãe, dos seus avós, certo? Com a data que você nasceu. Essa matrícula do imóvel também é quem comprou, quem era o dono, quem incorporou a área, quando essa área foi construída, enfim, teve construção nova. E aí, nessa certidão de nascimento da matrícula, assim como as pessoas aí vão evoluindo, depois vão casando, depois morrem, enfim, e aí tem certidão de casamento, certidão de óbito, quando faz o divórcio, coloca às vezes no rodapé, ou às vezes na contracapa, na folha de trás da certidão de casamento, a respectivo registro do óbito, enfim, na matrícula do imóvel também vai tendo quem comprou,
quem vendeu, quem passou, quem doou, tudo que vai evoluindo nesse imóvel vai sendo levado a registro, vai sendo registrado nesse cronograma dessa vida do imóvel. Se o imóvel teve uma construção, essa construção deve constar lá, tinha tanto terreno e tanto de área construída, dava de frente para a rua tal, agora dá de frente para a rua tal, era de esquina, assim não era, confrontantes tinha uma área tal, era uma área construída de 50 metros quadrados, agora é de 70 metros quadrados, tem que ter aí o registro desses 20 metros quadrados dessa construção, enfim. Ou seja, o registro de imóveis é para ir dando publicidade da sua conjectura, da sua evolução desse imóvel. E aí está no 1245 da aquisição aí pelo registro do título. Então transfere-se entre vivos a propriedade, olha aí, atenção, a propriedade, não a posse. A posse é de fato, lembra? Posse é de fato. Aqui não, aqui é direito. Transfere-se entre vivos o direito, a propriedade, mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, no CRI, no cartório de registro de imóveis. Olha aqui, atenção ao parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o título de passagem, o alienante, aquele que vendeu, continua a ser havido como dono do imóvel. Então aquele que vendeu o imóvel continua sendo dono do imóvel, porque o título translativo, aquele contrato de compra e venda, não foi levado a registro. Então não consta na matrícula, na história do imóvel, que você adquirente, que já pagou por esse imóvel, que está só com o contrato de compra e venda, que pode ser um contrato de compra e venda, na verdade uma escritura pública. Fui lá, fui no cartório, fiz uma escritura pública de contrato de compra e venda. Oh, excelente, você tem uma escritura pública de contrato de compra e venda. Você levou a registro, meu amigo? Não, não levei, porque é caro, custa uma grana. Então, nos termos do 1245, parágrafo 1º, é o alienante, é o cara que vendeu para você, meu querido, que continua sendo o legítimo dono, proprietário, os termos da lei do Código Civil. Só se torna proprietário, só passa a ter o direito da propriedade e ser o legítimo proprietário aquele que leva a registro no CRI o título translativo, que é o contrato de compra e venda. Mesmo feito o contrato de compra e venda por escritura pública, tem que ser levado a registro, tá bom? É essa a dinâmica aí do registro de imóveis. Então, é uma forma de aquisição da posse de aquisição da propriedade, quando então tem aí registrado o imóvel. Então, aquisição pelo registro do título. Aí, que eu havia falado também do caso do Ribeirinhos, enfim, é legal falar aqui dos acréscimos no terreno por meio das ilhas. Olha aqui que legal, a aquisição por acessão. Tá no artigo 1248, ó, da aquisição por acessão. A acessão pode se dar por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de alvéolo e por plantações ou construções. Olha aqui o das ilhas, que legal, de terrenos ribeirinhos. Olha o que diz o 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observado as seguintes regras. E aí tem 3 regrinhas: se formou no meio, se formou do lado esquerdo, se formou do lado direito da propriedade, olha lá. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens. Se formou no meio, tanto Maria quanto o Zé se beneficiariam, na proporção de suas testadas, da região aqui de terra de cada um, até a linha que dividir o alvéolo em 2 partes iguais. Olha agora se não formou no meio. As que se formarem entre referida linha e uma das margens, entre o meio e uma das margens, consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiriços desse mesmo lado, aí do lado que ela está. E a terceira e última, enfim, do 1249, é o inciso 3, as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, a custas dos quais se constituíram. Então se gera aí uma nova diferenciação. Se o rio passa um braço do rio por meio, aí na verdade sem o desprendimento complexo, só gerando um novo braço, aí é mantido efetivamente com quem o constituiu de forma originária.
Legal? Bom, recomendo aí que vocês leiam então do 1245 até, vamos deixar uma liçãozinha de casa. Não precisa escrever nada sobre isso, enfim, o trabalho já estou satisfeito com os 2 trabalhos que vocês fizeram, restrições de direito da propriedade e o direito de vizinhança. Mas só a leitura então do 1245 deixa eu ver aqui, construções e plantações, qual que eu quero? Até o 1259. Então quero que vocês leiam aí o artigo 1245 até o artigo 1259, tá bom? Fica uma liçãozinha de casa aí para leitura desses artigos, tá bom? São artigos muito curtinhos, menos de uma linha, na verdade uma linha cada um, às vezes não completa nem uma linha esses artigos. Já vimos o das ilhas aí, então já vimos a parte do 1245, 46, 47, 48, 49. Na verdade eu quero que vocês leiam 1250 a 1259. Fechamos assim? Leitura para casa nessa quarta semana, artigo 1250, artigo 1259. Meus queridos, se tiverem alguma dúvida da aula de hoje, dos nossos lembretes, enfim, ou da leitura mesmo dos artigos 1250 ao artigo 1259, desses 10 artigos, se tiver alguma dúvida, você pode entrar no portal, no EVA, e aí tem um campo de chat que eu abro junto com as aulas. Mas esse campo de chat, já vi aqui, fiz um teste com alguns alunos de outras turmas, enfim, ele não alimenta, não libera ali efetivamente, não aparece para mim. Então qual é o segredo? Você deve ir no canto superior direito, já falei isso no começo da aula, enfim, mas no canto superior direito da sua telinha do EVA, tem lá mensagem. Então quando você abre a aula, você consegue falar direto com o professor André Augustinho, né, que às vezes se pede o nome lá para você buscar, dá até para você falar com seus colegas de outra sala, mandar mensagem entre colegas, enfim, pelo EVA. Aí você digita o nome. Mas como você vai estar na página, e a página foi criada aqui pelo professor da matéria do 7º A, Direito das Coisas, Direitos Reais, você, dentro da sua janelinha, no canto superior, você clica em mensagem, aí você consegue mandar uma mensagem, uma dúvida aí da nossa primeira aula telepresencial aí, desse nosso primeiro encontro desse bate-bola. Tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus aí, e é isso. Vamos aí com fé e passar por essa pandemia. Estou com saudade de ter a aula presencial com vocês, a nossa troca aí no dia a dia. Valeu!